Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live de liderança. Boa noite, Muniz. Grande Wagner, boa noite, meu amigo. Maravilha. Hoje, como nós comprometemos, né, é o dia da gente responder aí dúvidas da turma. Vamos ver se quem colocar pergunta, gente, nós vamos responder. Quem não colocar, nós vamos bater um papo aqui sobre liderança, tá? Então aproveitem, eu vi que já teve gente que chegou mais cedo ali e já colocou as perguntas no chat. Mas vamos lá, né? Antes de começar oficialmente, Muniz, deixa eu dar só um recadinho pessoal. Lembrando que sábado vai ser a nossa última transmissão de 2024, tá? Às 9 horas da manhã, com o programa de agilidade, onde o Ibson Cabral é o âncora. E vamos ter a presença do Vitor Massari e também do Fábio Cruz. E no final, vamos ter uma apresentação bem rapidinha, com músicas bem leves aí, um showzinho ao vivo para vocês, de saxofone, com música. Então venha comemorar com a gente, já põe na agenda aí de vocês, sábado, 9 horas da manhã. E lembrando também que no final, antes da gente fazer a música, nós vamos ter o sorteio para quem está aqui na plataforma Digital Edu. Lembrando que nós estamos transmitindo aqui para o YouTube, para o LinkedIn, para Instagram, várias redes sociais. Se você quer participar do sorteio, ok? Vem para cá para Digital Edu, o QR Code está na tela. Basta você acessar, fazer o cadastro gratuito, acessar a transmissão. E também, a cada edição, nós temos o certificado de participação. Então, hoje no final, assim que estiver acabando aqui, no finalzinho, eu vou colocar o link do pesquisa de satisfação, não, gente, certificado de participação. Então, acho que estou falando tudo errado hoje. O link para vocês emitirem o certificado dessa live, tá? Muniz, dá boa noite para a turma aí, meu amigo. Muito bem-vindos aí, quem está aqui ao vivo com a gente, quem vai assistir depois. Esse tema de liderança, né, Wagner, é fundamental. Eu sempre falo que liderança é mais do que o crachá, é mais do que o cargo, e todos nós somos líderes em alguma coisa na nossa vida. Então, a gente está aqui para ajudar essa galera aqui, né, meu amigo Wagner? É isso aí, Muniz. Ó, e quem está nas redes sociais também pode colocar pergunta, tá? Não é só quem está aqui na plataforma, não. Aqui da plataforma você tem algumas condições diferenciadas, mas se você não quiser vir para cá, fique à vontade, o importante é o conteúdo, tá? Então podem colocar suas perguntas aí, ok? Como o Muniz falou também, nesse meio tempo, eu vou dar prioridade para a audiência. Desculpem, gente, hoje tá calor aqui, eu deixei as portas abertas, porque o ar parou de funcionar de uma hora para outra. Então, os cachorrinhos vão fazer uma farrinha ali. Tá? Eles costumam essa noite, esse horário, fazer uma farra aqui fora. Mas nada que vai atrapalhar a nossa live. Mas assim, eu vou dar prioridade para as perguntas das pessoas, né, que estão acompanhando a gente aqui. Mas eu tenho algumas perguntas pessoais para fazer para o Muniz, porque ele falou comigo no primeiro episódio que nós fizemos juntos, que vê algumas coisas de liderança no Wagner, né? Então vou fazer aqui, sem falar com ele, uma mentoria gratuita, tá? Então, assim, se não tiver muita pergunta no chat, vamos lá. Tem uma primeira pergunta aqui, até a Carolina Santiago chegou aqui cedinho, ela estava aguardando. E ela colocou duas perguntas. A primeira pergunta dela foi: com o aumento do trabalho remoto, quais habilidades tornaram essenciais para o líder? Será que existe alguma diferença, Muniz, nesse ponto, cara? Excelente, parabéns aí. Toda Carolina é Carol, né, Wagner? Então, virou amiga aqui. Carol, parabéns. Sim. Aí. Você chegou antes e colocou as perguntas. Essa questão aí, eu considero, Wagner e Carol, que é fundamental, sim. O trabalho remoto, ele traz um aspecto muito mais forte do que o presencial, que é a confiança. Vamos pensar o seguinte: no passado, não muito distante, como é que eram as empresas? Parecia escolhendo o professor Raimundo, né, Wagner? Tinha lá o chefe, o líder atrás, e ele tinha uma gestão visual olhando as pessoas. Existiam muitos chefes que faziam de propósito
ficar atrás e olhar o computador das pessoas, o que as pessoas estavam fazendo. A gente tem no Kanban, no Lean e no Scrum, na agilidade, a gestão visual, que é você estabelecer lá indicadores e tal. Mas é muito comum ainda nas empresas mais tradicionais ter essa abordagem visual seguinte: você tem que ver a pessoa se mexendo, ela não pode estar parada, senão ela não está trabalhando. Então, esse é um aspecto. A confiança, ela tem que ser mútua. Então, a liderança, ela tem que ser a primeira a confiar. Ou seja, a liderança precisa dar direção clara de onde a equipe tem que chegar e, com base nisso, estabelecer combinados de quais os resultados, as entregas têm que ser feitas pela equipe. Ou seja, num modelo mais remoto, até o híbrido, não dá para o chefe ficar com essa gestão visual, que já era ruim, né? Porque quando a pessoa quer, enrola. Por outro lado, no início da pandemia, principalmente, várias empresas fizeram, Wagner, uma coisa que é até meio vergonhosa, exigia que as equipes ficassem assim, ó, numa tela, todo mundo junto, né? Falava até que era para a gente ficar mais próximo, mas era para saber se as pessoas estavam trabalhando. Então, imagina assim, eu ficar o dia inteiro, Wagner, trabalhando no mudo, e o chefe vendo se você está lá online. Então, Cara, não pode nem coçar o narizinho de vez em quando, né, não pode, Empresas colocaram ferramentas para avaliar os prints, se a pessoa está digitando. Teve até casos no mundo inteiro que as pessoas colocavam... É fogo, né? O ser humano é muito criativo, né, Wagner? Fala muito da IA, a IA nunca vai superar o ser humano. Olha o que acontecia com falta de confiança. A empresa monitorava todas as ações do funcionário, seja digitando e clicando. Aí teve gente que pegou ferramenta que ficava clicando. Ou seja, a pessoa botava a máquina para trabalhar e o chefe achava que estava trabalhando. Então, Carol, fechando aqui, de verdade, a confiança ela tem que acontecer em qualquer aspecto do trabalho, seja presencial ou remoto, mas no remoto, quem já tem essa habilidade natural de inspirar as pessoas e acreditar nelas, sai em vantagem. Essa é a visão que eu tenho visto no mercado. Até colocando uma pergunta, uma coisa minha aqui, Muniz, aproveitando essa pergunta da Carol, o que eu vejo é o seguinte: tem pessoas que são tímidas por natureza, ou por alguma condição, ou pela característica dela, não importa o que seja. Mas as pessoas são tímidas, realmente, né? No mundo da tecnologia, tem muita gente assim. Tem. Tá? E assim, eu vejo que muitas pessoas começavam a obrigar as pessoas a ligar a câmera. Tem que ligar a câmera, tem que ligar a câmera. Mas esquecem esse aspecto e a gente foge um pouquinho daquela ideia que a gente prega na liderança, que é entender que cada um tem uma particularidade. Então não é porque ciclando não quer ligar que eu estou falando isso aí pelos meus filhos, tá? Nessa época da pandemia, eles têm algumas condições pessoais aqui deles, que eles são assim extremamente introvertidos. Então eles não conseguiam ligar a câmera, a ponto da gente ter que ir lá na escola e conversar. E isso acontece na liderança também. Como é que você, assim, pode dar sua opinião sincera, ok? Aqui a ideia é falar isso aí. Como que você vê como líder essa situação, cara? Porque eu não tiro a razão da pessoa não ligar a câmera, Muniz. É muito maior do que ele, cara. É muito maior do que ele isso. Você entendeu a lógica? Entendi, Wagner. Eu penso que o primeiro passo é esse: você identificar as pessoas da equipe. No caso aqui, você falou dos filhos estudando, né? Não deixa de ser uma equipe, né? Equipe de estudo na escola e tal. É identificar, e eu vejo que é trabalhar isso. E aí eu vou trazer minha opinião, com base até em fatos, Wagner, que é o seguinte: vamos imaginar que nós estivéssemos conversando aqui, eu com a câmera desligada. Você concorda que a comunicação não seria melhor? Então, assim, eu entendo as pessoas introvertidas, tímidas, eu entendo por um lado. Por outro lado, trabalho em equipe requer conexão. E a conexão minimamente da câmera ligada, ela é muito importante.
Imagina, a gente está numa reunião e você está passando uma orientação. Aí tem 5 pessoas na tua equipe, 4 delas com a câmera desligada, uma ligada. Você não sabe se as pessoas estão entendendo, porque você, né, a gente percebe no olhar se a pessoa faz cara de dúvida, se a pessoa faz cara de oposição ao que você falou, e aí você vai considerar outros argumentos para trazer as pessoas para aquela tarefa, projeto. Então, assim, eu respeito o que tu falou, que pessoas introvertidas precisam ter as suas particularidades respeitadas, mas nesse caso aqui do remoto e da câmera ligada, eu acho que é fundamental, Wagner. E aí eu vou te falar um outro aspecto. Se essas pessoas estivessem estudando, seus filhos, no presencial, elas não estariam lá com a câmera ligada, né? Se fosse no trabalho presencial, não estariam lá todo mundo, de corpo e alma? Então, eu penso assim, claro, existem exceções, vou te dar um exemplo. No início da pandemia, muitas pessoas não tinham preparado o seu ambiente para trabalhar. Então, imagina, tinham casais, pessoas trabalhando da sua cama, e com criança em casa. Aí, nesse caso, eu penso que no início era até o caso de respeitar isso, né? Você não está, a pessoa não tem ambiente. Agora, depois, se a empresa decidiu o trabalho remoto, eu penso que a empresa tem que orientar muito bem, aí a liderança é importante, de falar, olha, o jogo é esse aqui, a regra é essa. E aí, se a pessoa não se adapta a essa regra, aí ela tem que repensar a carreira dela, porque, de verdade, trabalho em equipe requer conexões. E aí eu entendo, a pessoa mais introvertida, ela pode, por exemplo, falar menos. Então, ela fica de boa lá, né? Mas, minimamente, eu penso que a câmera aberta é fundamental. E eu falava muito isso, Wagner, para os meus times. E eu orientava muito. Pô, vamos abrir a câmera, pessoal. E, nesse caso, o líder sempre dá o tom. O líder é o primeiro a abrir a câmera e ele vai orientando. Se ele percebe, aí, como é que resolve isso, né, Wagner? E até eu mentorei algumas pessoas que estavam vivenciando isso. Falta de engajamento no remoto, aproveitando aí a pergunta da Carol. Eu falei confiança, né? A segunda coisa, empatia, Wagner. E aí é um ponto que você trouxe que é importante. Neste caso, por exemplo, a gente passa uma orientação, equipe, câmera aberta. Aí você chega e a pessoa não abre. Não é, na minha visão, para chegar e o líder esculhambar a equipe. Ah, nossa regra é abrir a câmera. Se a pessoa não abriu, o líder tem que ter empatia por essa pessoa e conversar com ela. Olha, fulano, aqui a gente tem um combinado de abrir a câmera e explico por quê. A interação é melhor, trabalho em equipe, pá. Você está com alguma dificuldade? E aí deixa a pessoa falar. A pessoa falando, né, Wagner? Aí sim, você vai entender. Deixa eu dar um outro exemplo rapidinho, que não tem a ver com trabalho remoto, mas que aconteceu recentemente. Uma das pessoas da minha equipe, lá na editora Brasport, a gente está mudando de sede, eu falei contigo, ela tem muito medo de elevador. Muita coisa. E isso é uma situação que acaba limitando o trabalho dela. Então, veja, eu tenho que respeitar a particularidade dela, mas, por outro lado, eu tenho que incentivá-la a minimizar esse medo, porque não dá, é terceiro andar, não dá para toda hora ela ficar indo e subindo de escada, descendo, é cansativo e também é perigoso, né? Você descer de escada, subir até menos mal, descer é perigoso. Então, estou trabalhando com essa pessoa para ela reduzir um pouco esse medo, porque é limitante. Então, esse negócio da câmera aí e da introversão limita, por mais que a gente reconheça, e aí eu posso falar do livro Smart Skills, né, cara? Lá eu falo, nós temos cinco personalidades. Uma delas é, todos nós somos um pouco mais extrovertido ou introvertido. A gente nasce assim, com 50% de fábrica, mas dá para desenvolver. Então, a liderança, nesse caso, Wagner, ela é fundamental para orientar, para minimizar o medo, e não precisa ser de uma hora para outra, é o famoso MVP, vai passo a passo. E você vai melhorando essas paradas aí, meu amigo. Dependendo da empresa, né, Muniz, tem até. A lógica que nós estamos falando de pandemia, a pandemia foi uma coisa sem precedente, uma coisa única. Pode acontecer? Pode, lógico, mas foi uma coisa inesperada e que aconteceu. Daqui para frente, né, eu vejo assim. Eu entendo esse lado um pouco diferente, porque eu vivi isso na pele.
tá? Do lado de quem está do outro lado. Então, assim, eu vivi os dois lados, ok? Então, assim, as empresas elas poderiam, às vezes, ao invés de brigar, igual você falou, de deixar a pessoa dar o sermão ao vivo, né, para todo mundo ali e tal, criar campanhas, entendendo que as pessoas são assim, criar campanhas com terapia mesmo, propor às pessoas. Ou então, aquele funcionário X é local, ele não vai trabalhar com home office. Acabou. Então, assim, dar a opção para ela também. Tá, você não quer trabalhar com a câmera? Então tá, então nós vamos fazer junto outras ações para a gente melhorar esses aspectos. Então, assim, você no dia das reuniões, que a gente tem, que é toda terça-feira, às 9 horas da manhã, e aí a gente pede que você esteja presencial. Combinado? Então, assim, se porventura aquilo for verdadeiro, aquela ideia dele, que é por causa da câmera, que ele não consegue mesmo, ele vai no presencial, mata o problema. E dali o chefe dele pega, fica perto e transmite. É diferente quando você está na frente da sua câmera. E a outra é criar um programa de incentivo para as pessoas, né? Tem empresas que têm condição, outras não têm. Mas eu só estou trazendo isso aí, Muniz, porque eu vejo sempre a crítica das pessoas que não ligam câmera. Mas nunca ninguém trouxe um tema falando algo diferente disso, mostrando que aquelas pessoas têm uma real dificuldade. Não são todos, existem oportunistas, tá? Existem oportunistas, a gente sabe disso. Mas tem alguns que são reais. Ó, vamos lá, gente, eu vou intrometer aqui, mas a próxima pergunta dela é o seguinte, quais as maiores mudanças que você acredita que veremos na liderança nos próximos anos? Boa. Uma que já está acontecendo e vai acelerar é a liderança ter a habilidade de desenvolver o time. É muito interessante, né, Wagner? Porque existem muitas empresas ainda hoje que acham assim, desenvolver o time, treinar o time não é minha função, não. O líder falando, né? Isso é coisa do RH. Motivar a equipe, inspirar a equipe, isso é RH, não é comigo, não. O meu negócio aqui é cobrar resultado. Essa é uma mudança que vai se acelerar. Liderança que não desenvolve o time não é liderança. Porque a gente sabe, né, Wagner, que a tecnologia, a IA, a automação cada vez mais vai separar atividades humanas e atividades de máquina. Então, a atividade de robô, aquela que o chefe do passado ficava cobrando, faz, mão de obra, está acabando. A máquina vai fazer. Logo, a gente precisa de líderes que inspirem as pessoas e que colaborem com elas, mentorando. Então, uma grande mudança é o perfil da liderança, que é aquela que não precisa cobrar tanto, chicotada. Não. Inspirar, ajudar e treinar. E aí sai essa história, não, isso é com o RH, né? Não, é com a liderança. Então, esse é o aspecto. A liderança, embora tenha que ter hard skills, claro, conhecimento técnico tem que ter, claro, mas smart skills cada vez mais. Ou seja, como eu, líder, destravo o potencial das pessoas. Aqui você falou, né, Wagner? Imagina, esse profissional que tem dificuldade de abrir câmera, ele deve ter tantas outras habilidades que podem ser feitas de câmera fechada. Porque às vezes, né, Wagner, se a pessoa ficar o dia inteiro com a câmera aberta, talvez ela vai se desgastar muito. Mas se for um dia na semana, 2 dias, ou uma vez por dia, é mais leve. Ela vai abrir meia hora, 1 hora só para interagir. E aloca essa pessoa aí, Carol, a liderança tem que conhecer os perfis das pessoas. Então, se eu entendo que tem uma pessoa na minha equipe que é mais introvertida, eu não vou ficar colocando ela para falar em reunião, se isso desgasta ela. E é interessante aqui, Wagner, vários estudos mostram que se a gente faz alguma coisa que não tem nada a ver com o nosso perfil, a gente gasta muita energia mental, se cansa, se sai desgastadíssimo da atividade. Então, a liderança, pensando aí nas novas perspectivas, vai ter que ser um psicólogo, cara. Mais ainda, vai ser, peraí, primeiro é se reconhecer, a liderança tem que saber
aquilo que ela é melhor, pontos fortes. Aqueles pontos que a gente não é melhor, passa para a equipe. A delegação vem muito aí, né? Liderança boa é aquela liderança que delega aquilo que ela não é tão boa, ou que ela tem alguém na equipe que faz muito melhor. Então, para fazer isso, eu tenho que me autoconhecer e tenho que conhecer minha equipe. Então, essa questão de conhecer mais profundamente os perfis da equipe é uma coisa fundamental. Outra coisa que eu sempre falo é gostar de pessoas. Liderança no passado liderava tarefas, né? Era quase... O objetivo era oficialmente atingir a meta a qualquer custo, né? A qualquer custo. E no chicote, né, Wagner? E não estava nem preocupado com a saúde mental das pessoas. Eu tô introvertido, para de mimimi aí, para de palhaçada, vai trabalhar. Se não quer, tem quem quer. Tinha muito disso. Então, esse perfil não vai ser mais, não deveria, pelo menos, ser tolerado. Eu tenho visto aí muitas empresas que já sacaram isso, né? Eu converso com muita gente de várias empresas, executivos, especialistas, estão percebendo. Não dá mais para esse perfil de líder. Então, não, e são todos os tipos de indústria, né, Muniz? Essa semana eu encontrei um amigo aqui na cidade, não vou falar nome de empresa, uma das empresas que eu trabalhei no passado, que tinha muito líder chefe, né? Não vou explicar o que é cada um aqui, mas dá para entender, era chefe. E a gente conversando, né? Pessoas que a gente achava que nunca ia sair da empresa, todos aqueles que tinham aquele perfil de chefia mesmo, cara, estão fora já, saíram. Empresa, tá falando de empresa grande, tá, gente? Então, assim, eles começaram a ver que isso não é um bom estilo para poder engajar os times, obter resultados, né? Então, assim, me surpreendeu esse bate-papo que eu tive ontem. Foi bem interessante. Pode continuar aí, desculpa. Não, foi ótimo. Você confirmou justamente o que eu tenho visto também, Wagner, porque a empresa inteligente, ela vai perceber, aí eu vou falar agora como empreendedor. Na minha equipe, eu tenho que estimular isso, as pessoas crescerem junto comigo, junto com a empresa, e para isso, elas têm que confiar no que eu estou falando, né? Mas, ainda, confiar no que eu faço, né? Porque a liderança dá o tom. Então, a liderança, cada vez mais, ela tem que se preparar. E aí, fechando aqui rapidinho, Wagner, voltando para você, para isso, a liderança tem que se preparar muito mais do que antes. Olha que interessante. No passado, eu pegava um crachá, batia na mesa e era suficiente. Façam. Hoje em dia, não. As pessoas querem trabalhar para quem elas admiram. As pessoas querem trabalhar para quem elas sabem que vão crescer também. Trabalhar com Wagner vai me ajudar a crescer. Opa, eu quero. Trabalhar com Joãozinho ou Maria, ele não quer me ajudar a crescer, estou fora. Então, a liderança, ela tem que dar o tom. Então, a liderança tem que ler livro, tem que fazer curso, tem que fazer mentoria, tem que estar sempre estudando o que tem de melhor, porque a gente tem que conquistar a confiança das pessoas. E não é com crachá. Agora eu mando, você faz. Não. É pelo argumento. Eu falo com as minhas equipes, Wagner, que a gente vai ganhar pelo argumento. Tem um argumento melhor que o meu? Coloca na mesa e vamos discutir. Eu adoro quando vem uma ideia melhor que a minha. Agora tem que estudar. Tem que estudar, tem que se dedicar. Não vai tentar ganhar no grito, ou não vai tentar ganhar, porque também tem um pouco, né, ô Wagner? Tem que ter cuidado. A gente está falando muito do papel da liderança. A gente pode fazer um episódio do papel da equipe. Porque a equipe antigamente era assim, o chefe mandou, eu vou fazer. Deu errado? A culpa é do chefe. Ele pediu Agora, assim, não. ele pediu assim, vou fazer assim, né? Justamente. Então, a liderança, ao mesmo tempo que ela tem que subir de patamar, a equipe também, porque vai dividir as responsabilidades. Aquela história que a gente sempre fala, liberdade com responsabilidade. As equipes querem liberdade? Bacana. Vão ganhar também responsabilidade. Então, as equipes têm que se desenvolver. Por exemplo, essa live aqui, né, Wagner? Esse programa aqui de liderança é para todos. Não é para quem quer só ser líder. Todos nós devemos ser líderes das nossas entregas. E aí entra o autogerenciamento. Para fechar aqui, Wagner, a liderança, cada vez mais, tem que identificar pessoas que são autogerenciáveis. E aí eu tenho que dar uma notícia aqui que é triste. Quem não for autogerenciável, seja líder ou não, vai perder muito mercado. O exemplo do trabalho remoto aqui, Wagner.
tem pessoas que não conseguem ter o mínimo de compromisso com as coisas. Tem que ter alguém cobrando, lembrando do prazo, lembrando da atividade. Essas pessoas têm que trabalhar no presencial, alguém cobrando elas. Nem todo mundo está preparado para trabalhar de casa, no remoto. Porque você tem uma baita... pensa lá, você está em casa, ninguém está te vendo. Você está trabalhando. Não tiver cuidado, você deixa de fazer, porque se distrai, é rede social, aí sai para fazer alguma coisa, está deixando de contribuir. No presencial, se você sai da tua mesa, as pessoas estão vendo. Então, tem menos esse comportamento. Estou dizendo que não tem gente que enrolava no trabalho presencial. Então, a auto-organização, o autogerenciamento é uma habilidade da liderança, mas também da equipe. Maravilha. E o seguinte, você falou no início aí um pouquinho daquelas pessoas que acabam a atividade. Não sei se eu entendi errado a fala, mas assim, as pessoas acabam. Desculpa, gente, meu telefone está aqui chamando o tempo todo, perdoa. Botei no silencioso. Então, assim, pessoas que acabam o trabalho, como é que você vê isso como liderança? Por exemplo, eu, Wagner, tenho a minha atribuição, tá? E as minhas atividades, eu tenho o costume de não procrastiná-las. Eu faço e fico à toa. E as pessoas costumam falar, eu trabalhei com pessoas assim, né? Não tô falando de mim dessa vez, tá, gente? Quando eu falo de mim, eu falo, eu, Wagner. Mas a pessoa fica ali sentada sem fazer nada. E às vezes ajudando um amigo, ajudando o outro, vem para pedir apoio. Como você vê isso? O chefe olha e vê, antigamente, como a pessoa fazendo corpo mole. Mas muito pelo contrário, porque ele está vendo só a pessoa à toa. Ele não viu que ele entregou o trabalho no prazo. Como é que você vê essa situação, cara? Eu vejo que tem muitas pessoas desse tipo. Então, Wagner, aí depende também da natureza do trabalho. Vamos imaginar que é um trabalho mais de braçal, mão de obra de apertar parafuso. Se o combinado é a pessoa apertar 10 parafusos por dia, ela terminou. Se o combinado é que ela está livre, está livre. Mas se a empresa está pagando para ela trabalhar 8 horas, ela vai, se ela faz em 4 horas o apertado parafuso, que é um exemplo aqui didático, a empresa poderia falar, cara, mas eu estou te pagando 8 horas. Então, o trabalho manual, o trabalho tradicional aí, era muito assim. Por isso que se fala que as pessoas eram exploradas pela empresa, porque a empresa sugava o máximo. Eu estou pagando a tua hora, eu vou te cobrar. Só que agora, né, Wagner, o trabalho é muito mais do conhecimento, é o trabalho intelectual. Neste caso, é até importante que a pessoa fique um pouco à toa, mas ela não está à toa, ela está pensando. Então, olha que desafio para a liderança. Imagina o seguinte, é algo mais intangível. Eu vou dar meu exemplo. Lá no início de carreira, Wagner, eu consertava computador, montava computador nas empresas. E aí eu era supervisor, quer dizer, eu comecei consertando, né? Virei supervisor, Wagner. Então a gente tinha lá uma meta, falando de meta, a gente vai montar 10 computadores cada pessoa. A gente tem que atender X chamados, né? Camarada, a gente tinha lá uma continha, entende? Se preparar uma máquina demora 1 hora, a pessoa está trabalhando 8, ela vai ter que preparar 8. Mas se der um problema, enfim, ela diminui essa meta. Só que agora, o trabalho é resolver um problema complexo. Cara, como é que eu mensuro isso? É mais difícil. Eu quero trazer uma inovação, trazer ideias. Como é que eu mensuro isso? Aí vamos pensar aqui, Wagner, estamos aqui nessa live, 8h30. Olha que interessante. Pode ser que alguém esteja ao vivo aqui, Wagner, com uma resposta, com um comentário nosso, dê um clique para uma ideia para aplicar na empresa amanhã, cara. Então, olha como é que muda. Ou seja, a pessoa que está aqui na live, ela está se capacitando para fazer um trabalho melhor. E ela não está cobrando nada na empresa. Ou seja, pode ser que amanhã, em uma das perguntas aqui que a gente respondeu de trabalho remoto, de confiança, alguém aqui mais inteligente vai aplicar isso amanhã. Então, está investindo um tempo dela,
8h30 da noite, para fazer um trabalho melhor. Aí, esse negócio que você falou, voltando para a tua pergunta, a pessoa trabalhou antes. Ela parada, não quer dizer que ela está improdutiva, ela pode estar pensando em um problema mais complexo. Ela pode estar pensando numa inovação, e está tudo bem. Então, a liderança tem que ser muito melhor preparada por isso também. Ela vai liderar num momento diferente do passado. E aí, Wagner, você pega um líder, um chefe Thanos, que tem 20 anos liderando no chicote. Ele não entende isso. Se alguém não mostrar para essa pessoa, cara, os tempos mudaram. Não é mais mão de obra somente. É trabalho criativo. Então, isso requer um tempo de ociosidade. O Google tinha lá uma parada, Wagner, que ficou muito famosa, que ele dava lá de 10% a 15% do tempo para a pessoa fazer o que ela quisesse no trabalho produtivo lá, criativo do Google. Sim. O Gmail, ele veio disso, Wagner. O Gmail, ele foi um experimento desses horários ociosos, mas a pessoa estava fazendo uma coisa que explodiu, né, cara? O Gmail hoje tem 1 bilhão de usuários. Imagina quanto o Google não fatura do Gmail. Sim, com certeza. Ó, vamos lá, que hoje a gente tem um tempinho mais curto, né, Muniz? O Pedro está perguntando aqui o seguinte: o que você diria para alguém que sente que não nasceu para liderar, mas quer desenvolver habilidades? Pedro, eu vou te falar o seguinte, com base no que há de mais moderno na ciência, todos podem liderar. Existem pessoas que nasceram com mais aptidão, é verdade. E assim, pode acreditar, Pedro, essa tua dúvida aí ela é muito comum, beleza? Muito boa essa pergunta, porque é super comum. Que é assim, nós nascemos com o nosso DNA, que forma já de fábrica, quando nasce, 50% do que nós somos. Existem coisas que são visuais, aparentes, né? A minha cor, a cor do Wagner, né? Isso veio de fábrica, a gente vê o tamanho, não é assim? Tem gente que tem 2 metros, tem gente que tem 1,50 m. Isso veio de fábrica. Isso não dá para mudar. Embora, Wagner, olha que interessante, eu vi esses dias aí que um influencer, ele estava insatisfeito com a altura dele, ele fez uma cirurgia no joelho, cara, ali para aumentar, largar. Imagina isso. Eu acho que eu vi esse aí, cara, que loucura. Mas, loucura. Assim, Quer dizer, não dá nem para dizer que não dá nem para dizer que é impossível, mas olha o trabalhão, o cara vai ficar não sei quantos meses sem andar. Ou seja, realmente, algumas coisas do que a gente nasce não tem como mudar. A altura, não é? Beleza. Agora, a vantagem, o Pedro, que liderança é uma habilidade. Liderança é uma habilidade que, tudo bem, 50% vem de fábrica. Existem pessoas, você percebe desde pequeno, que ela começa a tomar frente dos assuntos. Liderar isso, né? É você se posicionar, é você dar sua opinião. Isso é liderar. Beleza, 50%. Essa mesma criança que veio com essa habilidade incrível, se ela não desenvolver habilidades, vai ser uma liderança medíocre. Vai virar um ditador aí, né? Que quer ganhar no grito. Se ela não tiver habilidade de inspirar, sim, de colaborar, de mentorar, se não gostar de pessoas, de não ter paciência. Então, parece às vezes que as pessoas pequenininhas, essas que já têm habilidade, vão liderar. E às vezes são péssimos líderes, porque elas não desenvolveram 50%. Só que tem o contrário. A maioria das pessoas não tem naturalmente a liderança, mas dá para desenvolver. E aí vou até dar meu exemplo aqui, ô Pedro. Tem a ver, né, Wagner, com um pouco de timidez. Geralmente, quem é mais tímido, introvertido, geralmente não vai ser a pessoa que vai assumir as coisas de imediato, né? Porque você, para ser líder, você tem que ser um pouco mais proativo, extrovertido, né? No início, né? Mas você vê, no início, eu sempre trabalhei com atividades técnicas, consertando computador, servidor, rede de computadores, administrando sistemas, desenvolvendo, muito técnico. Naturalmente, eu fui observando que eu poderia desenvolver habilidade de liderança. Eu tinha um traço um pouquinho, bem escondidinho, que eu não tinha percebido, e, de repente, falei, cara, isso que eu gosto. Então, em algum momento na minha carreira, eu
não é que eu abandonei a parte técnica, mas eu comecei a priorizar mais habilidade de liderança, comunicação, não é? Deixar mais claro, entender as pessoas, as habilidades das pessoas. Agora também tem, aí Wagner, eu vou voltar para a tua primeira colocação aí, o que tem a ver com Wagner, Pedro, a tua pergunta, que é o seguinte, liderar tem várias habilidades. Uma delas é comunicação, outra delas é conhecer de personalidade de pessoas. Mas tem uma coisa chamada execução. Uma liderança boa é aquela que ela consegue, ela mesma, executar as coisas que ela recebe de missão. Só que ela não faz sozinha. A execução é com base em outras pessoas. Antigamente era no crachá. Eu mando e a pessoa obedece. Agora é na orientação, na influência. E aí, Wagner, no seu caso, eu vejo que você é líder porque quando você assume uma parada, você faz. A gente fez vários projetos que você se dedicava de noite, sábado, domingo. Então, liderança também é isso. Não é só ficar esperando, agora eu mandei, o outro faz. Não. Líder dá o tom, vai junto, dá o caminho, orienta. Então, liderança também é execução. Por isso, Wagner, que eu falei lá naquele episódio, que você, embora ache que não tem muito a liderança natural, você tem uma habilidade que é fundamental para qualquer líder, que é a execução. Isso é bacana, mas assim, tem que desenvolver, né, Muniz? É muita coisa. Às vezes a gente passa despercebido por algumas coisas e acaba não desenvolvendo elas. Então, uma coisa pessoal minha aqui. E vou me estudar. Eu sei que você tem um horário hoje mais cedo, Muniz, mas eu vou fazer o seguinte: tenta responder essa perguntinha aqui em 2 minutinhos, só para a gente fechar com essa aqui, do Pedro Dias. Ele coloca o seguinte: como lidar com situações em que a equipe tem dificuldade de aceitar mudanças promovidas pelo líder? Estou passando por isso atualmente, muita resistência. Pedro, isso aí acontece demais. É assim, gestão de mudanças é sempre algo desafiador, Pedro. Então, o que está acontecendo contigo aí realmente acontece com muita frequência. Que é assim, naturalmente as pessoas, elas são contrárias à mudança ou resistentes, porque o nosso cérebro, ele gosta de rotina. Tem uma minoria de pessoas que gostam de mudar toda hora, mas a maioria gosta de rotina, porque isso nos ajuda a economizar energia. Então, pensa aí, eu vou para tal lugar. Se tu pega o carro, tu vai sem pensar no caminho, né, Wagner? Assim, você vai andando, você não percebe. Isso é bom, porque economiza energia. Tarefas repetitivas, elas nos ajudam a economizar energia e fazer outras coisas. Então, imagina, a gente vai escovar os dentes. Você não pensa, agora, imagina o seu cérebro, levanta para baixo, para cima, caraca, não dá. Então, vamos lá. Eu trabalho numa equipe aqui, eu e Wagner, eu estou acostumado a fazer tal coisa. Se o Wagner fala assim, Muniz, eu quero agora que você faça de outro jeito. Aí eu vou perguntar, mas por que, Wagner? Se ele me der uma explicação bacana, que vai ser bom para mim, eu vou reduzir a minha resistência. Então, a primeira dica para você aí, rápida, Pedro, estuda bem essa mudança e fala de um jeito mostrando como ela vai ser boa para a pessoa, para a empresa, para o cliente. Pro todo, né? Não coloca assim, tem que fazer porque o chefe mandou. Às vezes acontece isso, né? Porque a eu gente mandei. recebe um top-down. Hã? Porque eu mandei. Pronto. Porque eu mandei. Ou porque eu recebi um top-down. O chefe, o diretor falou que tem que ser assim agora. Mas peraí, deixa eu entender, deixa eu digerir. Por quê? E aí, Pedro, o ideal em processo, a gente fala as is to be. É você fazer uma comparação. O jeito antigo, o jeito atual, as is, é este. E está trazendo vários problemas. A lista. O to be, o processo novo, é esse. Tu lista. Aí tu mostra, tá vendo aqui, como é que vai ser legal, cara? Para você, para a empresa, para todo mundo. E aí, Pedro, eu acredito que dificilmente, quando a gente mostra fatos e dados desta maneira, as pessoas, elas pelo menos vão tentar, sacou? Sim. Não quer dizer que vai acabar a resistência. Mas eu acredito que você começa aí, a liderança entra onde? Acompanhar. Porque vai ter uns espertinhos que vão fazer mal feito o jeito novo,
só para dizer que eles estavam certos. Isso acontece. Isso. Eu queria deixar aqui, né, Wagner? A gente sempre fala que tem que inspirar as pessoas, tal, mas tem os espertalhões e as Boicote, né? espertalhonas que vão querer fazer o básico do básico. Eu fiz uma reunião, Wagner, essa semana com a minha equipe. A gente tem um cliente muito importante, então a gente tem lá pessoas que fazem um trabalho muito, muito estratégico. Aí eu falei com eles, olha só, pessoal, a gente estava fechando fechamento de ano, eu falei, olha só, o negócio é o seguinte, vocês estão representando a Advisor lá no cliente. Vocês têm que fazer o melhor lá. Porque vocês fazendo o melhor, são vocês os maiores beneficiados. Não faz o arroz com feijão, não, faz o melhor. E o cliente vai te elogiar para a nossa equipe aqui da Advisor. Você só está ganhando. Então, o Pedro, coloca isso. Se tem um jeito novo, fala, cara, melhor para você também, tu vai crescer, todo mundo ganha. E aí, dificilmente, quando as pessoas têm essa clareza, elas pelo menos não vão tentar. Não quer dizer que elas vão fazer certinho, né? Porque é muito mais fácil fazer o conhecido. Então, eu penso que dessa maneira aí vai ter resistência, mas vai reduzir. Eu acredito que você consegue avançar aí a tua mudança, Pedro. Resistência sempre vai ter, né, Muniz? Não tem jeito, é característica das pessoas ser aversa à mudança, sair da zona de conforto, sair da sua rotina, isso é padrão. Mas, se a gente coloca, falando sempre o porquê está sendo feito, com detalhes, com cuidado, respeitando a forma de cada um entender as coisas, eu acho que dá para ir longe, né? Muniz, chegamos aqui ao finalzinho, eu sei que hoje você tem um horário agora para fazer, eu finalizo com o pessoal aqui, que eu vou dar as mensagens finais tudo direitinho e também falar do certificado. Se quiser, fique à vontade para despedir da turma. Lembrando que nós estamos entrando no recesso do programa de liderança agora, tá? Voltaremos no dia 9. Vamos ver se vai ser eu, se vai ser o Muniz. Eu vou combinar com o Muniz, se vai ser ele ou vai ser eu, porque eu não perguntei para ele ainda as férias dele, até que dia vai ser. Mas dia 9, nós voltamos com o programa aqui na quinta-feira, às 20 horas, tá? Só não sabemos se vai ser eu ou se vai ser o Muniz. Fique à vontade, Muniz. Excelente, meu amigo. A princípio, eu volto contigo dia 9, tá bom? Maravilha. Tranquilo, a gente vai. Só se tiver algum imprevisto, eu te falo. Tá. Eu queria aproveitar aqui, Wagner, nesse último episódio, né, do ano, para parabenizar você por essa iniciativa muito bacana, aí, contribuindo com conteúdo de valor para a galera. Queria parabenizar também quem participa aqui. Com certeza são pessoas protagonistas que querem fazer diferença. Isso é muito importante. E queria desejar aí um excelente Natal, um 2025 incrível para todo mundo, para a família, que vocês consigam conquistar coisas incríveis nas suas vidas particulares e profissionais. E a gente, em 2025, vai estar forte aí. Beleza, meu amigo Wagner? Maravilha, Muniz. Sucesso. Manda um abraço para todo o time da Advisor, tá? Fala que eu mandei. E nos encontraremos aí nos eventos, com certeza, do Instituto Information Management ano que vem, que eu vou estar presencial com vocês no Rio, São Paulo, BH. Tem novidades vindo aí, galera. Não vou falar hoje, não. Mas vamos lá. Sucesso, show de bola, meu amigo. Abraço, tchau, tchau. Excelente, gente, grande parceiro. Ano que vem, gente, eu não vou dar spoiler do que é. Eu vou dar sim. Não vou. Eu tenho mania de fazer isso, mas é o seguinte, ó. Ano que vem nós estamos planejando, ok? Os nossos 3 eventos, Kona GP, Kona Indy e Kona Agile, planejando, não é real, é spoiler, fazer híbrido, a pedidos, muitas pessoas têm pedido isso pra gente, então, ano que vem novidades aí, tá? Fiquem atentos nos anúncios, vai ser bem bacana isso aí. Ó, vamos lá aqui as mensagens finais, gente, lembrando o seguinte, aqui na parte superior, assim que acabar essa live, você vai clicar em sorteios, ok? Se você está vendo pelas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, dá tempo de vir para Digital Edu, mesmo que a live tenha acabado. Vem lá, digitaledu.com.br, faça o cadastro gratuito, clica na parte superior em sorteios,
E ali você vai poder fazer a sua inscrição para participar do sorteio de 3 livros, ok? Um ganhador só vai ganhar esses 3 livros. Depois nós vamos fazer outras ações, mas como é a primeira ação que nós estamos fazendo, vai ser mensal. Todo o último programa do mês vai ter um sorteio para a audiência, ok? Que está aqui na plataforma Digital Edu. Eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês. Enquanto isto, eu vou colocar já de uma vez aqui o link para você emitir o certificado de participação, tá bom? Deixa eu pegar aqui, só aí, peguei. Ok, tá ativo. Para quem está aqui com a gente, tá no chat o link para obter o certificado de participação, tá bom? Basta clicar nesse link que está aí, que você vai abrir uma página nova, você vai colocar o seu nome. Se for a primeira vez que você está emitindo um certificado na Digital Edu, você vai poder colocar o seu nome ali como que você quer que ele saia um certificado, tá bom? Se você já tiver emitido anteriormente, ao clicar, vai aparecer o seu nome já preenchido, você não consegue alterar. É só clicar em emitir, pronto, já sai emitido, já pode compartilhar nas suas redes sociais, ok? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Compartilhar tela, janela. O que eu quero mostrar, hein? Tanta coisa. Ah, isso aqui, ó. Pronto. Aqui tá a tela para entrar no Digital Edu, ok? Quem for fazer um cadastro, não tem cadastro ainda, é só clicar aqui em cadastrar, ok? Simples, direto. Clicou em cadastrar, fez um cadastro, vai cair na página inicial. Para quem já tem cadastro, vai clicar em entrar, fazer o login, aqui vai entrar direto porque eu estou logado. Então aqui você tem a agenda da semana, tá? Vai até a semana seguinte, então na sexta-feira, no sábado fecha, e aqui a gente volta no dia 6 de janeiro, tá vendo? Ó? Dia 6 de janeiro vamos ter abertura aqui de gestão de projetos, na carreira nós estamos definindo o tema ainda, a tecnologia estamos definindo o tema ainda, ok? Então aqui tem a agenda, abaixo de cada quadradinho aqui tem aqui acessar a transmissão e adicionar na agenda. Basta clicar aqui e você coloca esta live aqui do dia 8 na agenda. Ah, vou clicar aqui nessa aqui do sábado agora. Clicando aqui, você vai colocar esta live aqui na sua agenda, ok? Então, o agendamento aqui é por live. Então, aqui, ó, sorteios. Clicou em sorteios, vai abrir para você essa aba. E aqui você vai ganhar, um ganhador só vai ganhar um livro Smart Skills, um livro Comunica DSX e um livro Jornada da Inovação, que acabou de ser lançado, ok? O grande mandarino presenteou a gente para sortear. Então, o sorteio vai ser realizado no dia 21, sábado agora, ok? Por volta das 11 horas. Das 10 horas, desculpa. Ok? Eu botei aqui o sorteio vai ser entre as 9 e 12, porque nós vamos ter aqui algumas, vai ter tanto o bate-papo com o Vitor Massari, com o Fábio Cruz, quanto também nós vamos ter um showzinho de música aqui, bem leve, tá, gente? Eu não sou profissional, então eu vou tocar para vocês aqui um saxofone aqui ao vivo, com acompanhamento, bem musiquinha leve, musiquinha de Natal, nada de auê, mas vai ser gostoso, tá? Então eu vou fechar aqui com um showzinho para vocês. Então, nós vamos fazer o sorteio por volta das 10h20, 10h30, por aí, ok? Então você tem que entrar aqui nesse ambiente até este horário, ok? Deixa eu até ver aqui, ó, que ele não está abrindo. Deixa eu ver se aí, ó. Por que ele não está abrindo? É porque eu estou logado, mas deixa eu fazer um teste aqui, ó. Espera aí. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui se vai abrir. Abre, tá abrindo. Beleza. Aqui para mim não está abrindo, deve ser porque eu estou logado aqui como administrador. Deixa eu limpar aqui os cookies.
Limpar o cache. Para mim não tá abrindo, mas eu fiz um teste aqui em outra plataforma. Tá abrindo normal, tá? Só para mim que não abre. Então você vai clicar aqui e vai clicar no botão para poder participar. Simples assim. Assim que você fizer o seu cadastro, você vai poder fazer ações. Cada ação que você fizer, ok? Cada ação que você fizer, vale uma vez o seu nome no sorteio. Isso é bacana. Então, se você fizer 10 ações, são 10 vezes seu nome para o sorteio, ok? E um ganhador só vai ganhar esses 3 livros aqui, tá bom? Então, beleza, gente. É isso que eu queria falar para vocês. Amanhã de manhã, quem for fã de dados, quem for fã de gestão de dados, governança de dados, nós teremos o programa oferecido pela BLR Data. Começa às 9 horas da manhã, tá bom? Nós vamos falar de tendências de dados para 2025. Vai ser um tema bem interessante. Quem vai tocar esse programa sou eu. O Bergson já está de férias, volta com a gente no dia 10, tá? Mas agora, então amanhã eu vou tocar o programa de manhã junto com eles, ok? Então, se fizer sentido para vocês, esteja com a gente amanhã também aqui às 9 horas e com certeza sábado às 9 horas da manhã para ver o bate-papo com o Vitor Massari e com o Fábio Cruz, tá bom? Gente, sucesso a todos e até a próxima!